Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo mais uma vez. E hoje eu quero falar para você sobre, na verdade, eu quero falar sobre pensamentos negativos. A maioria das pessoas falam sobre isso, sobre como eliminar pensamentos negativos, como fugir de pensamentos que norteiam a nossa mente, como sair daqueles pensamentos que muitas vezes a gente pensa assim, não, esse pensamento nem é meu. Bom, existem várias perguntas que as pessoas fazem, e, inclusive, uma pergunta muito comum que às vezes eu recebo em off, é a pergunta que eu coloquei no texto desse vídeo, que é como eliminar pensamentos negativos. Eu quero falar para você duas técnicas que eu utilizo e que sempre têm me ajudado a eliminar esses pensamentos. Existem pensamentos que vêm até nossa mente e muitas vezes a gente acata esse pensamento, a gente pega esse pensamento para a gente e o que que acontece? Quando eu começo a ter um pensamento, eu começo a, como se fala, a remoer esse pensamento, outros pensamentos iguais chegam na minha mente, né? É como se fosse uma história. A pessoa começa a pensar, e essa pessoa fez isso, e aí começamos a criar histórias em cima daquele pensamento que a gente acaba acatando para a gente acaba utilizando esse pensamento como uma base para criarmos uma história. E, na maioria das vezes, esse pensamento é apenas uma ilusão que muitas vezes está em nós já esse pensamento, apenas a gente traz ele para a nossa consciência, ou é pensamento do inconsciente coletivo, né? Isso aí, muito quem fala sobre o inconsciente coletivo é Carl Jung, onde ele fala sobre esses pensamentos do inconsciente coletivo que acaba chegando até nós de formas que, às vezes, nós acabamos pegando para nós. E aí a gente começa a entrar aí numa frequência mais baixa. A gente acaba baixando a nossa vibração e entramos na onda. Bom, para que a gente elimine um pensamento que muitas vezes chega na nossa mente e que a gente percebe que aquilo ali pode nos afetar de uma forma a levar a gente para baixo, a gente começar a julgar outras pessoas sem ao menos saber o contexto da situação. Muitas vezes, né, existe um princípio que se chama a generalização. Às vezes a gente ouve de outras pessoas e a gente acaba é, pegando essas palavras e esses pensamentos começam a borbulhar na nossa mente. E aí começamos a criar outros fatos que, na maioria das vezes, não acontece e também não é verdade. Então, uma das coisas que eu faço quando eu tô, eu tô assim, vamos dizer assim, mais tranquilo e chega aquele pensamento e eu começo a perceber que esse pensamento pode me levar a me baixar a minha frequência, eu começo a fazer uma respiração. E não é uma respiração normal, é uma respiração profunda, onde vai fazer o quê? Vai oxigenar o meu cérebro e ele vai acalmar a minha mente. Quando acalma a mente, os pensamentos também eles são eliminados, ou seja, eles são diminuídos ao ponto de eu conseguir controlar esses pensamentos e não dar a evasão a eles. Então, a respiração profunda, ela ajuda muito, né? Quando a gente começa a receber esses tipos de pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos que muitas vezes a gente acha até um pouco inconveniente, são, são formas mentais para que a gente possa executar esses pensamentos. E a gente deve fazer o quê? Não fazer isso para que a gente não baixe a nossa frequência, não baixe a nossa vibração. E a respiração vai te dar aí esse auxílio nessa hora. Uma outra coisa também que eu faço, quando né, chega aí um pensamento que não é legal, uma outra coisa que eu faço também, além da respiração, é o famoso, né, cancelado, como as pessoas falam. Chega ali um pensamento um pouco ruim e a gente
internamente, né, pensa, né, cancelado esse pensamento, e a gente coloca um outro pensamento, um pensamento mais positivo, mais legal, mais interessante no lugar. Então, essas duas maneiras que eu utilizo, né, existem outras, é claro, mas essas duas são bem usuais. Então, eu consigo, então, eliminar esses pensamentos, diminuir esses pensamentos, e eu consigo aí aumentar a minha frequência, aumentar a minha vibração. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, tá? Um forte abraço e até mais.